Gente, voltando e falando do teletrabalho, né? O teletrabalho foi trazido em 2017, com a reforma trabalhista, até então não tinha, não há um controle de jornada, e eu trazia para vocês o artigo 75B, que ele define o que é o teletrabalho, né? Então, é aquele trabalho que é predominantemente feito fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitua como trabalho externo. Então é aquele trabalho que é efetuado fora da dependência, mas não é o trabalho externo, apesar de que não tem esse controle. Não há um controle, mas a utilização de mecanismos informatizados, né? Então, assim, como a gente está vendo muito agora, como se usa, você faz reunião pelo Zoom, faz reunião pelo Skype, você conversa pelo WhatsApp. Então, assim, você tá ali na empresa, mas ao mesmo tempo você não tá. É também utilizado muito no serviço público, então você trabalha fora, né? Por exemplo, eu estou trabalhando de forma remota no meu outro emprego. Então, assim, eu estou trabalhando de forma remota por conta da questão do teletrabalho, né? Por conta da questão da pandemia. Então, assim, eu também estou trabalhando de forma remota, então não há esse controle de jornada daquelas pessoas que trabalham, porque eu posso trabalhar a hora que eu quiser, né? Eu posso, desde que eu faça atividade, eu posso trabalhar na hora em que for mais conveniente. Não é isso, desde que se cumpra a questão, ou quando há uma reunião, alguma coisa do tipo, aí sim você tem que fazer naquele horário específico. Aí o parágrafo único vai trazer que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, você ir à empresa, né? Você está em regime de teletrabalho. Esquecer a pandemia. Hoje a gente não poderia ir, mas vamos não esquecer a pandemia e pensar num momento específico. Você está lá no teletrabalho, você assinou o teletrabalho, você ir lá para assinar algum documento, para fazer alguma coisa, ou uma reunião que seja necessária ali pontualmente, que tem que ser presencial, ela não vai descaracterizar o regime de teletrabalho. Então, os requisitos, as características principais é que esse trabalho ele seja predominantemente fora das dependências da empresa, há necessidade de utilização de tecnologias de informação e de comunicação, né? Então, aplicativos, computador, celular, e não configuração do trabalho externo. Então, tá como você vê que essa pessoa não é um trabalho externo, é um trabalho telepresencial. Você usa mecanismos que fazem com que esse trabalho se torne de forma telepresencial, mas seria um trabalho dentro do escritório, não é um trabalho fora, não é você não é um vendedor viajante, você é um funcionário local mesmo, mas é um diretor, alguma coisa do tipo, mas que você pode efetuar as suas atividades de forma distante. A gente vê muito isso, por exemplo, no TRT. O TRT, alguns assessores, eles fazem atividade de teletrabalho, porque os processos eles são eletrônicos, então você consegue fazer a movimentação dos processos de forma telepresencial, né? Não precisa da sua presença física ali no trabalho. Não existia, né, isso antes da reforma trabalhista, foi algo trazido com a reforma trabalhista. Há uma solenidade necessária para a configuração do teletrabalho, é necessário que haja um contrato escrito e que se tenha expressamente nesse contrato individual de trabalho a condição de teletrabalhador. Então é necessário que esse contrato ele seja escrito e que tenha essa condição de que o trabalho ele é exercido de forma telepresencial. E aí a gente vê no artigo 75C a seguinte redação: a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregador. Então, além de constar expressamente que esse empregador ele é teletrabalhador, tem que constar que
quais são essas atividades específicas que ele vai realizar. Ele vai realizar processos de licitação. Ele vai realizar respostas de e-mail, de atividades de informação. Então, tem que ter ali o que de fato ele vai realizar. Parágrafo 1º, poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Como é que acontece isso? Eu sou contratada de forma presencial e quero mudar para o telepresencial, ou a empresa quer que eu mude para o telepresencial. Como é que eu faço isso? Eu faço um aditivo contratual. Então, no meu contrato, eu acrescento esse aditivo, né? Eu acrescento uma cláusula de que esse trabalho agora vai ser telepresencial. E aí é necessário que tenha um mútuo acordo para eu sair do presencial, para o empregado sair do presencial, para ir por teletrabalho, é necessário que as duas partes concordem e que haja um aditivo contratual. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, vamos entender aqui. Eu sou um trabalhador presencial e quero passar para o trabalho telepresencial. Como aconteceu agora, por exemplo, nessa época de pandemia. Os trabalhadores, eles eram trabalhadores presenciais e foram mandados para trabalhar telepresencialmente naquelas atividades que eram permitidas. Então, eu faço um aditivo no contrato, digo que essa pessoa vai trabalhar de forma telepresencial e tem que ter um acordo mútuo. As duas pessoas vão concordar. No caso agora, não há tanta necessidade, né? É um caso de exceção, então, mesmo que não concordasse, ela teria que ir para o teletrabalho porque era necessário esse isolamento social. Mas, num ambiente normal, então é necessário, para eu sair eu sou presencial, mas vou passar a ser telepresencial, num contrato já em andamento, eu preciso do mútuo acordo. As duas partes têm que concordar e eu faço um aditivo contratual e no outro dia eu posso ir trabalhar de forma telepresencial. O contrário, não precisa desse mútuo acordo. Se eu estou no trabalho telepresencial e o meu empregador quer que eu volte por presencial, eu tenho que voltar por presencial, tá? Não precisa da minha concordância, é uma alteração, é um jus variandi mesmo, é uma alteração unilateral. E aí, tem que se dar um prazo de 15 dias, porque o empregado precisa fazer essa correção, né? Precisa organizar a vida para voltar à vida telepresencial. Então, para sair do telepresencial para o presencial, não precisa de mútuo acordo, se dá um prazo de 15 dias e faz um aditivo contratual. E aí é a questão do empregador. O empregador querendo alterar é um jus variandi do empregador. No caso do presencial para o telepresencial, só preciso de mútuo acordo entre as partes, aditivo contratual e não há prazo. Então, o prazo de 15 dias vai se dar quando eu sair do período de presencial, ou do telepresencial para o presencial. Aí eu tenho o prazo de 15 dias e é uma alteração, é um jus variandi do empregador. Certo, gente? O artigo 75D, quando se refere também ao teletrabalho, ele vai dizer o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em acordo escrito. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Então, as formas como vai se adquirir porque você precisa de meios de informatizado, né, de computador, de celular, do que for. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser feita a manutenção e o fornecimento dessas atividades? Ela é feita através de contrato escrito. Observando assim, você pode até ver que pode ser responsabilidade do empregado, isso, mas aí você pensa no princípio da alteridade e vê que é do empregador a responsabilidade pelo risco dado do empreendimento. Então, subentende-se que cabe ao empregador esse fornecimento dessa forma de atividade telepresencial, se o trabalhador não tiver, né, se o trabalhador não tiver um computador, não tiver alguma coisa que necessite, e aí cabe ao empregador fornecer esses mecanismos, né? O que se entende
pela ideia do princípio da alteridade, que a responsabilidade seria do empregador. Mas aí há um contrato escrito, né? O que for estabelecido, a lei não veda também. A lei não é um entendimento doutrinário, é um entendimento de que, baseado no princípio, aí é questionável caso aconteça isso, se pode questionar isso na justiça. Tá certo, gente? Então, artigo 75B, C e D, ele vai trazer o teletrabalho, que é novidade, foi trazido com a reforma trabalhista, é aquele trabalho que você faz predominantemente, né, fora do local de trabalho, mas você pode ir ao local de trabalho, não vai desconfigurar se você for para questões específicas. E do teletrabalho, você quando estava em teletrabalho, em presencial e foi para o teletrabalho, aditivo contratual não tem prazo. Né? Não é necessário um prazo anterior e tem que ter mútuo acordo. Você estava no telepresencial e foi para o presencial, aí é um jus variante do empregador, precisa de 15 dias, há um prazo de 15 dias para que o empregado faça ali e se organize para poder voltar para o trabalho presencial. Tá, gente? E é necessário 3 características básicas: predominantemente fora da dependência da emprega, a utilização a utilização de mecanismos informativos, né, de tecnologias de informação e comunicação e que não configure trabalho externo. Então, não são atividades externas que são telepresenciais, tá, gente? São atividades que seriam feitas internamente, mas que podem ser feitas de forma telepresencial. E há sempre, é uma solenidade, é escrito, e há sempre um aditivo contratual quando houver essas alterações. Beleza, gente? Agora a gente vai falar sobre um tipo que tem no artigo 7º da Constituição, que são os turnos ininterruptos de revezamento. Existem algumas empresas que elas trabalham 24 horas por dia. Algumas fábricas, algumas indústrias, que a atividade dela não para. Ela é 24 horas por dia. E aí, quando se fala em turnos interruptos de revezamento, esse trabalhador ele vai trabalhar em turnos, né, ininterruptos, ele trabalha seguidamente, de forma ininterrupta, dentro daquela empresa, mas só pelaquele turno. O que não para nunca é a atividade da empresa, não é a atividade do empregado. E aí, nesse caso, havendo CCT e norma coletiva, ele pode trabalhar 6 horas. Então, pode-se haver uma redução para trabalhar 6 horas. E esse empregado, ele vai trabalhar 6 horas ininterruptas, em turnos interruptos, e é permitido isso nas empresas em que tenham esse trabalho ininterrupto de 24 horas. E o turno ininterrupto de revezamento, ele tem uma característica de que é necessário que você, uma semana trabalha de manhã, na outra semana você trabalha à tarde. Então, há um revezamento de horários. Então, você trabalha 6 horas de manhã, 6 horas de tarde. Então, há o turno ininterrupto, de revezamento, se diz isso. A empresa trabalha 24 horas, o empregado, ele não trabalha sempre no mesmo horário. Ele trabalha em turnos de revezamento. Então, tem semanas que ele vai trabalhar de manhã, tem semanas que ele vai trabalhar à noite, e assim sucessivamente. E aí, ele tem esse horário reduzido, né, para 6 horas. Ele pode vir a trabalhar 6 horas. Então, é necessária essa alternância de horários para se caracterizar o turno ininterrupto de revezamento. É aquilo que é previsto no artigo 7º da Constituição, no inciso 16. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de que visem a melhoria da condição social, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, a Constituição prevê aquelas pessoas que trabalham em turno ininterrupto de revezamento uma duração de trabalho de 6 horas, né? Então, turno de revezamento é aquele povo que trabalha 1 hora de manhã, outra hora de tarde, e a empresa trabalha 24 horas por dia. Tá bom, gente? Se essa pessoa, mesmo trabalhando 6 horas, trabalhar à noite, ela pode ter o horário reduzido também, de 52 horas e 30 minutos pela hora noturna. Então, é permitido, é possível hora noturna reduzida, mesmo na jornada de 6 horas, tá, gente? Mesmo na jornada de 6 horas é permitido.
Existe uma orientação jurisprudencial, que é a 275, que ela vai dizer o seguinte: inexistindo um instrumento coletivo fixando jornada diversa, então, se não houver negociação coletiva que fale de forma diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extras laboradas além da sexta, bem como ao respectivo adicional. Então, se não tiver norma em contrário dizendo que a 7ª e 8ª hora ela não é extra do turno ininterrupto, ele tem direito ao pagamento das horas extras, certo? Então, uma outra OJ também trazida em relação aos turnos ininterruptos é que a mera alternância entre o período diurno e noturno gera a jornada reduzida de 6 horas. Então, se eu alterar naquelas empresas que trabalham 24 horas, essa mera alternância já gera o direito à jornada de 6 horas. E aí também ela é compatível com as horas reduzidas, é a OJ 395, e instrumento coletivo que fixa a jornada de trabalho de 8 horas não pode dar quitação retroativa ao empregador que não pagou as horas extras da jornada reduzida de 6 horas. Tá certo, gente? Tá certo? Então, jornada, turno ininterrupto é quando você trabalha 6 horas e há essa alternância de horários. Salvo negociação coletiva, que a negociação coletiva ela pode aumentar para 8 horas. A jornada reduzida de 6 horas é compatível também com a hora noturna de 52 minutos e 30 segundos. Preciso que vocês lembrem disso. Falei muito sobre hora noturna. Professora, eu tô sem entender o que negócio é esse, 52 minutos e 30 segundos. Eu vou explicar para vocês. A hora noturna é aquela hora no trabalho urbano, é a hora em que o empregado trabalha das 10 da noite às 5 horas da tarde, às 5 horas da manhã. Então, os trabalhos exercidos das 10 da noite às 5 da manhã, eles são considerados como trabalho em hora noturna. Essa hora noturna urbana, ou seja, daqueles empregados que exercem atividades no ambiente urbano, ela é considerada como uma jornada reduzida. Então, ao invés de uma hora equivaler a 60 minutos, uma hora equivale a 52 minutos e 60 segundos. Ou seja, ele trabalha menos e recebe como se tivesse trabalhado as 8 horas diárias, nesse período de 10 a 5 da manhã, 10 da noite às 5 da manhã, o horário noturno para trabalhador urbano. Tá certo, gente? A hora noturna, além disso, além dela ser reduzida, ela é paga com um adicional de no mínimo 20%. Então, trabalhador urbano, vamos lembrar disso. Existe o trabalho noturno, ele é das 10 às 5 da manhã, 10 da noite às 5 da manhã. É o horário noturno. Esse horário noturno, o trabalhador que trabalha nesse horário, ele, além de ter a hora reduzida, cada hora equivale a 52 minutos e 30 segundos, ele também tem direito a que essa hora seja com 20% no mínimo a mais. Então, se a hora dele era 100, vai passar a ser 120, tá? Porque ele vai ter 20% a mais na remuneração da hora dele, como adicional noturno. Então, adicional noturno de 20%, o horário noturno é de 10 a 5 e ela é reduzida. Cada hora, cada 60 minutos, na verdade, equivale a 52 minutos e 30 segundos. Tá certo? O empregado doméstico também, ele passou a ter direito à jornada, à hora adicional noturno, como a gente viu anteriormente. Eu falei a vocês do horário urbano. No mínimo 20%, por quê? Porque a norma coletiva pode estipular um valor maior, pode estipular 30%, pode estipular 25%. É o mínimo previsto, não pode ser menor do que 20%. Tá certo? O que é que ele não... O artigo 611b, ele proíbe que se estipule, né, que há supressão ou redução da remuneração do trabalho noturno. Então, ou seja, ele não pode receber menos que 20%, mas ele pode receber mais do que 20%. Não tem qualquer problema. Quando a gente
fala, eu falei a vocês do urbano. Urbano, 10 a 5, hora reduzida, 52 minutos e 30 segundos, adicional de 20%. O trabalhador rural, o horário noturno dele é diferente. Para o trabalhador rural, o horário noturno dele é, se for na pecuária, vai ser das 20 às 4 horas da tarde. Então, o empregado rural da pecuária, ou da tarde, ou da manhã. O trabalhador rural, que trabalha na pecuária, lá com gado, tirando leite, é das 20 horas às 4 horas da tarde. Se ele trabalhar na lavoura, ou seja, na plantação, o horário dele é de 21 horas às 5 horas da manhã. Então, horário noturno rural, empregado rural, lavoura, 21 às 5 horas da manhã. Pecuária, 20 horas às 4 da manhã. O adicional também é diferente. O adicional do rural é de 25%, no mínimo, sobre a hora diurna. E não há redução da hora noturna. Então, a hora noturna do rural é 60 minutos, normalmente. Então, empregado rural, diferente do urbano, ele tem 2 tipos de horário noturno. 9 às 5 na lavoura, 8 às 4 na pecuária. A hora não é reduzida, a hora equivale a 60 minutos normalmente, mas o adicional é maior, é de no mínimo 25%. Trabalhador urbano, o horário dele é das 10 às 5, tem hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, e o adicional é de no mínimo 20% sobre a hora diurna. Tá, gente? Agora, professora, se a pessoa começa a trabalhar mais cedo, né? Ela começa a trabalhar 8 horas da noite e vai até de madrugada, né? Vai até as 4 horas da manhã. Como é que é esse pagamento? Quando se tem um horário misto, né? Ele começa num horário e, né, um horário que ainda não incide a hora noturna. Então, eu começo... Então, aquelas duas... Começou 20, ele vai receber como hora normal. A partir das 22, ele passa a receber como hora noturna e tem a redução também para 52 minutos e 30 segundos. Há também a possibilidade da prorrogação do trabalho do horário noturno. Então, eu comecei a trabalhar 10 horas e meu trabalho ele perdurou mais do que 5 da manhã. Então, mesmo que, se eu comecei a trabalhar em horário noturno, mesmo que vá para até 6, 7 horas da manhã, eu recebo como tudo sendo horário noturno, tá, gente? Então, há a prorrogação, há a possibilidade da prorrogação da jornada da hora noturna. É o que diz a súmula 60 do TST no seu item 2. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Então, eu tenho que começar a trabalhar 10 horas da noite ou 11 horas da noite, tenho que cumprir toda a minha jornada em horário noturno e ultrapassar esse horário, e aí, ultrapassando esse horário, essas outras horas, elas são remuneradas como hora noturna, tá certo? Não se aplica a prorrogação para 12 por 36. Não há prorrogação de horário noturno para a jornada 12 por 36. Então, aquela pessoa... Porque normalmente ele começa às 7 e termina às 7 da manhã. Então, iria ter essa prorrogação do horário noturno. Mas, segundo o artigo 59A da CLT, que foi reformado com a reforma trabalhista, não há mais a prorrogação de jornada de trabalho noturno na jornada 12 por 36, né? O artigo 59A vai falar o seguinte: em exceção ao disposto no artigo 50 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observadas ou indenizados os intervalos para repouso e remuneração. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriado,
e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que trata o artigo 70, parágrafo 5 e do artigo 73 dessa consolidação. Então, o que é que isso quer dizer? Aí eu vou trazer para vocês a ideia da questão do 12 por 36. Só existe jornada 12 por 36 se houver um acordo escrito, seja ele uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho ou um acordo individual. Sempre escrito, tá, gente? Então, o acordo individual ele tem que ser escrito, a ACT ela é sempre escrita e a CCT também é sempre escrita. Então, só vai existir 12 por 36 se houver um acordo individual escrito, um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Eu tenho 12 horas trabalhadas, mais 36, aí eu trabalho 12 e folgo 36 horas de forma ininterrupta. E aí eu tenho que observar os intervalos para descanso e alimentação. Então, eu tenho direito a tirar um intervalo mesmo trabalhando 12 horas, tá, gente? Trabalho 12 horas, mas eu tenho que tirar 1 hora de descanso. Se eu não tirar essa 1 hora de descanso, essa minha remuneração, né, 1 hora que eu não tirei de descanso, ela tem que ser remunerada. Tem que pagar por ela como hora extra. Então, essa jornada 12 por 36 não vale. Eu entro 7 da noite, saio 7 da manhã. Por lógica, meu horário que ultrapassasse às 5 da manhã, essas 2 horas que ficam, ela deveria ser paga como prorrogação de hora de jornada noturna, né? Teria que diminuir e pagar. Só que a legislação entendeu que não. Então, essa prorrogação não é paga como hora noturna, bem como se compensa também os feriados. Eu não pago os feriados em dobro, tá certo? Então, jornada 12 por 36, acordo escrito, sempre escrito, acordo individual, acordo coletivo, CCT, e é observado o intervalo, ele tem direito a intervalo, se não for, tem que ser indenizado, tem que se pagar esse intervalo, e nessa remuneração já se considera paga os feriados, então, porque pode cair em feriado, e aí, mesmo assim, porque a gente vai ver na próxima aula que feriado ele é pago em dobro. Então, os feriados para 12 por 36, a gente não paga o valor em dobro para o trabalhador, tá certo, gente? Porque é como se ele já fosse compensado. Assim, eu encerro essa aula, então, terminando em prorrogação do horário noturno, em adicional noturno. E na próxima aula eu vou falar sobre intervalo e hora extra e a questão dos descansos. E aí a gente encerra a duração de contrato de trabalho, tá? E entro em remuneração, mas na prova só vai cair até essa aula. Então, na prova cai até trabalho noturno, tá, gente? Então, cai essa aula, mais as 2 das últimas semanas. Não vou dar mais assunto, porque são pequenas coisas e eu acho que vocês podem confundir, assim, tão em cima. Prefiro dar mais de forma mais calma e que vocês tenham mais tempo para ver e analisar a questão das horas extras, tá, gente? Então, eu me encerro aqui. A prova eu vou colocar até a sexta-feira. Provavelmente eu coloque quinta à noite, mas se não, sexta-feira pela manhã. E fica disponível até as 22 horas, ou até as 23 horas e 55 minutos do dia 26. Tá bom, gente? Para vocês responderem. A prova ela vai ser subjetiva, na medida da outra prova também. Peço desculpa pela demora em responder, a dar as notas da prova, porque realmente eu leio tudo que vocês mandam. Mas até amanhã, até eu mandar a prova, né? Até a quinta-feira, até hoje, que já é quinta-feira. Então, até a noite de hoje, eu coloco as notas de todas as turmas, tá, gente? Todas as notas para vocês já terem uma noção de quanto vocês tiraram, para ver quanto vocês precisam tirar nessa outra prova. Tá certo, gente? Então, bons estudos. Qualquer dúvida é só falar. Peguem um livro, analisem, estudem essas questões, né? Estudem um pouco sobre isso, leiam a CLT, muita coisa tá na CLT mesmo. E assistam às aulas, porque basicamente é o que vai estar na prova de vocês. Tá bom, gente? Até mais, até a próxima aula. Mesmo que o período da prova eu vou postar uma aula ainda. Mesmo na fase da prova, vocês assistem quando puderem. Eu sei que vocês estão cheios de coisa aí. Alguns alunos me disseram que tá cheio de atividade, cheio de coisa, mas aí vocês vão assistindo até... Porque agora, depois disso, a gente só vai fazer... Depois dessa prova, a gente só vai fazer mais uma prova,
que provavelmente vai ser lá pro último dia de aula mesmo. Eu vou conversar com o Romero para ver quando é o último dia de aula. Eu vou colocar no último dia de aula da nossa turma a prova e também a entrega do trabalho. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e qualquer dúvida é só falar.